Ok, você aí que é fã de Harry Potter, por favor, não tente me agredir depois de algumas coisas que eu vou falar neste vídeo, porque eu acho que são importantes e que certas vezes temos que cutucar na ferida. Olá, meu nome é Celso, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao Quando Decidi Pensar. Esse canal do YouTube que tenta trazer aí para vocês alguma coisa que abra a cabeça ou, sei lá, renda pelo menos um bate-papo no bar. Esse é o Pensar Rápido, um quadro aqui do canal onde trazemos algum debate, alguma situação que está ocorrendo durante a semana ou durante o mês. Então, decidimos debater aqui sobre o assunto e tentar comentar em cima disso. A ideia do vídeo é ser rápido, entretanto eu não sei e não garanto que será, porque os outros vídeos foram bem longos. Mas vamos ver se nesse daqui pelo menos eu acerto, até porque a bateria do meu celular está acabando. Então é isso. Mas antes de começarmos o vídeo, você já se inscreveu no canal? Se não, recomendo, porque a gente tem muito conteúdo toda semana trazendo algum conteúdo novo. Lançamos, é claro, o primeiro episódio da quarta temporada do Quando Decidi Pensar. E em breve teremos o episódio 2, que está um pouco atrasado, mas devido a alguns problemas que eu tive. E também, é claro, para melhorar na edição e também trazer um conteúdo de qualidade. Por isso que eu não quero correr muito no Quando Decidi Pensar, justamente para trazer essa ideia nova que eu pretendo trazer para esse quadro, nesse novo estilo que vocês podem ver aí no vídeo que já saiu sobre Avatar, ecossistema e, é claro, devastação global e muito mais. Vamos lá e vamos falar hoje de Hogwarts Legacy, que é o novo jogo da franquia Harry Potter. E é um jogo que está trazendo bastante polêmica e é interessante de comentar sobre isso. A polêmica, é claro, em volta da criadora do universo Harry Potter, J.K. Rowling, e também em volta não é nem em volta do próprio jogo em si, mas traz um debate em volta da autora e também em volta daqueles que estão meio que decidindo o que vão fazer com o jogo e também que abordagem vão tomar em relação a isso. Eu decidi falar sobre essa polêmica muito mais porque eu ouvi o Felipe Neto e o All Blue comentando sobre isso no Twitter. O Felipe Neto você já conhece, mas o All Blue é um cara que comenta aí sobre One Piece, animes, mangás no seu canal do YouTube. Eu achei tão estranho duas pessoas totalmente diferentes, conteúdos diferentes, debater isso no Twitter, enquanto o Felipe Neto fala que vai abordar o assunto, que vai falar, o All Blue fala que isso pode dar certos gatilhos para pessoas trans. Eu falei, quer saber? Vou falar sobre, e o meu gato não me deixa em paz aqui. Mas vamos entender primeiro o que é isso e sobre o que essa polêmica envolve. Isso começa, claro, com as alegações da criadora do universo Harry Potter, J.K. Rowling. Primeiramente, ela escreveu um artigo no seu blog onde ela fala sobre algumas leis que na época foram adotadas na Escócia, permitindo a alteração de nome no seu registro, né? Por exemplo, você é transexual ou não binário, você pode acabar decidindo, e isso por lei é permitido, trocar de nome no seu registro. E devido a isso, ela levantou diversos textos e temas, no seu blog, relatando sobre isso e criticando, falando que isso iria até mesmo contra o direito da mulher. Logo após isso, ela não se ajuda e lança um livro chamado Sangue Revolto, que eu não li, então eu não vou ter uma base crítica tão grande assim para comentar sobre o livro, mas de acordo com a descrição, fala sobre um homem que se veste de mulher para se tornar um serial killer. E a partir disso, várias pessoas levantaram diferentes opiniões sobre os comentários dela. Entretanto, o que é fato é que isso afetou totalmente a sua relação com a própria franquia Harry Potter. Tanto que, se a gente for ver o especial que teve na HBO Max reunindo o elenco, as gravações que temos lá da J.K. Rowling são antigas. Nenhuma delas é nova, nenhuma delas é recente. Então a autora realmente está meio que desaparecida, por mais que ela tenha aí se envolvido nos roteiros de Animais Fantásticos. Então
é realmente estranho, é realmente um caso de desaparecimento da autora. Hogwarts Legacy não tem tanta conexão assim com esses casos. E o que acontece é que muitas pessoas da comunidade estão levantando fortes opiniões sobre o jogo. Algumas tentando boicotar, outras simplesmente não comprando o jogo. Alguns criadores de conteúdo também falando sobre e falando que não vão fazer lives, gameplays sobre o jogo e muito mais. Então eu acredito que realmente o principal ponto dessa polêmica não é nem a questão da autora, mas a questão da reação do público perante o jogo e perante o que fazer quando temos uma autora que tem opiniões polêmicas e sim, transfóbicas. E aqui agora entra um pouco a minha opinião e sobre o que eu penso sobre isso. Primeiramente, a questão do autor, né? Até onde devemos dividir o autor da sua obra? E isso varia e depende muito de questão para questão. Por exemplo, se pegarmos o Lovecraft, que era um cara que era extremamente racista, e percebemos uma certa influência nas suas obras e uma certa perspectiva perante pessoas de pele negra, e vemos ali, de fato, uma influência total na sua narrativa e que pode perpetuar para outras pessoas acreditarem naquilo. Neste momento, eu acho que não devemos dividir o autor da obra. Mas se pegarmos, por exemplo, Jane Austen, com Me deu um branco agora. Lembrei. Se pegarmos, por exemplo, a Jane Austen, com Orgulho e Preconceito, é uma obra que é datada de 1800 e lá vai, né? É uma obra que reflete o período da qual ela vivia. Então, muitas vezes, não dá para fazer uma correlação com ela, né, com a autora, porque sendo uma mulher da época, o retrato da sociedade que ela tinha era aquilo. Não era um retrato onde já havia um certo movimento para a alteração daquela sociedade, como era no período do Lovecraft, por exemplo. Então, eu acho que há diferentes momentos, diferentes reações. Por exemplo, Lovecraft, dá para pegar essa obra e trazer para um teor racial, para um teor crítico e adaptar para outro gênero, como por exemplo Lovecraft Country. Ou dá para pegar Jane Austen, por exemplo, adaptar novamente a obra e trazer, é claro, readaptações e releituras, trazendo atores negros, uma certa representatividade maior, porque permite isso, é claro, devido ao fato de vivermos numa sociedade e num retrato da sociedade diferente. Mas a J.K. Rowling, entramos nesse quesito, e é um quesito que eu acho que, por mais que seja um debate importante, a busca por censurar o jogo faz a gente perder a real crítica. Porque para mim, compensa muito mais a gente olhar para a leitura que é possível através de Harry Potter do que somente para o que a autora exclusivamente fala. É importante, é claro, olhar para isso e ver isso como base, porque, querendo ou não, a gente tem ali a base dos pensamentos dela, mas se olharmos para certas leituras que são possíveis no universo de Harry Potter, como por exemplo os elfos, que podem ser vistos como um retrato dos judeus, ou uma certa divisão de classes dentro do mundo de Harry Potter, onde há certos privilégios para quem são de famílias da alta casta, digamos assim, são leituras que eu acho que vale uma crítica melhor do que uma crítica, de certa maneira, rasa sobre alguns outros temas. Não vale um certo boicote, mas pelo contrário, se utilizar disso para trazer um certo suporte até mesmo para as comunidades, para as minorias. Um bom exemplo disso é alguns streamers que vão fazer live do jogo, mas vão utilizar de todo o dinheiro arrecadado para doações para comunidades e para ONGs que ajudam pessoas trans. Então, eu acho que dá para fazer isso de outras maneiras, sabe? E dá para abordar isso através de outros jeitos. O próprio jogo, eu acredito que vai ter um teor meio pedante mesmo para a questão dos elfos no universo de Harry Potter, que são trabalhadores e estão sendo explorados, querem realizar uma revolução, mas no final das contas estão sendo controlados por algo maior e você tem que pedir aquilo. Então,
eu acredito que há outras coisas que devem ser criticadas no mundo de Harry Potter justamente para trazer, de novo, um outro retrato da sociedade para esse mundo. Porque, querendo ou não, o mundo de Harry Potter é um mundo de certa maneira fechado. Temos uma certa expansão dos acontecimentos ali, mas não vemos muito sobre outras regiões, não vemos muito sobre outras coisas. E para possibilitar isso, temos que trazer outras visões da nossa sociedade atual, de outras histórias e outros povos para este mundo. Então acredito que a crítica é importante, mas também outras que podem complementar e, além disso, agregar a este universo. Então, se você quiser jogar o jogo, acredito que você pode jogar. A questão envolvendo gatilhos, eu acho difícil acontecer, justamente porque não há uma conexão direta com as opiniões presentes da J.K. Rowling. Eu acho que o jogo vai ter uma história sim independente, mas ao mesmo tempo dá para jogar e analisar e ver o que a visão dessa mulher, a visão dessa autora ainda influencia, sabe? E, querendo ou não, temos que analisar isso. Temos que analisar diferentes obras. É difícil, mas é preciso. Então, basta nós ver o que vai se suceder, né? Desses jogos, séries, filmes ou o que seja, né? Enfim, no final das contas, eu vou jogar esse jogo? Provavelmente não, porque eu tô viciado em Elden Ring. Mas falar um pouquinho dele, acho que vai compensar falar.